Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Edcursos e hoje a gente vai iniciar um estudo sobre componentes de formulário. Na aula de hoje a gente vai estudar as caixas de texto. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Durante essa aula, nós vamos criar essas caixas de texto aqui. A gente vai colocar esse efeito quando passa o mouse por cima. Quando dá um foco na caixa de texto, a gente vai colocar esse estilo aqui, deixando as bordas azuis. Além disso, a gente vai estudar algumas propriedades da caixa de texto também. E também esse componente exterior aqui, que é o Text Field. Para a gente começar o nosso exemplo, eu vou vir aqui na pasta onde estão os arquivos do curso, Projetos Curso. E aqui eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de componentes-formulário. Agora, dentro dessa pasta, eu vou criar aqui um novo arquivo de texto chamado componente.html. Agora eu vou criar mais um arquivo que vai ser o componente.css. Por último, eu vou criar um arquivo chamado componente.js, que é para o JavaScript. Além desses arquivos aqui, a gente também vai usar o sistema de grid que nós criamos em aulas anteriores. Então eu vou voltar aqui na pasta onde estão os arquivos e vou vir aqui na pasta mensagem, que a gente criou nas últimas aulas, e nesse projetinho a gente também usou o sistema de grid. Então eu vou copiar aqui o arquivo grid.css e vou colar nesse meu novo projeto, que é o componentes formulário. Caso você não tenha esse arquivo aqui do grid CSS, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder baixar ele. Agora eu vou abrir essa pasta no Visual Studio Code para a gente poder codificar o nosso projeto. Com o projeto aberto aqui no Visual Studio Code, eu vou no arquivo componente.html e aqui dentro eu vou criar já a estrutura básica. Para isso eu coloco aqui o sinal de exclamação e dou um Enter. Esse é o atalho para ele criar a estrutura básica. Aqui na linguagem eu vou trocar para PTBR, o título eu vou colocar componentes e aqui ainda no elemento read eu vou fazer a importação dos arquivos CSS. Para isso eu uso a tag link, o atributo rel já vem correto, eu preciso apenas informar no atributo href o caminho do arquivo. Como está na mesma pasta eu coloco ponto, barra, e o nome do arquivo é componente CSS. Eu também quero fazer a importação do arquivo grid.css, que também está na mesma pasta. Além desses dois, eu quero já deixar configurado o arquivo JavaScript. Para importar o script, a gente usa então a tag script e no atributo src a gente passa o caminho do arquivo. Como está na mesma pasta, é ponto barra componente.js. Aqui no corpo do documento, a primeira coisa que eu vou adicionar é o elemento form. Ele define que a gente está usando um formulário, e aí dentro do formulário que a gente vai colocar os componentes. O form já vem com o atributo action, ele representa o método ou o arquivo que a gente vai chamar assim que esse formulário for submetido, ou seja, for enviado para o servidor os dados que estão no formulário. Como a gente não vai fazer um servidor agora, eu vou deixar aqui só o sinal de cerquilha, informando que ele não vai enviar para lugar nenhum os dados desse formulário. E agora sim, eu vou começar a inserir os componentes aqui dentro. Como nós vamos usar o sistema de grid, primeiro eu vou criar aqui uma div, e essa div vai ter a class chamada row, que é a classe que define uma linha. E agora eu tenho que dividir essa linha em colunas. Olhando aqui no exemplo, a gente percebe que esse text field está ocupando 50% da página. Para isso, eu vou inserir aqui uma div, que vai ter a classe call-6. Relembrando que quando a gente usa o sistema de grid, ele divide a nossa tela em 12 colunas. Então, como eu quero 50% da tela, eu coloco 6 colunas, que representa exatamente a metade da tela. Quando for uma tela um pouco mais pequena, aí eu coloco aqui call-s, aí eu já quero que ele ocupe 100% da tela, então eu coloco -12, que são as 12 colunas. Então, para telas grandes, ele vai ocupar 50% da tela. E para telas um pouco menores, vai ocupar 100% da tela. E dentro dessa div, eu vou colocar o field set. Então aqui eu uso o elemento field set. O field set é esse elemento aqui. Ele serve como um agrupador de outros elementos que compõem o nosso formulário. Nesse caso, eu estou agrupando então todas as caixas de texto. Para adicionar esse título aqui no nosso field set, a gente aqui dentro do field set tem que adicionar o elemento legend. Esse legend que é o título do field set. Então aqui dentro eu vou colocar caixas de texto.
E esse aqui é o resultado que nós temos até agora. Se a gente voltar aqui no exemplo, você vai perceber que o nosso field set está dividido em 3 colunas. E em cada coluna a gente colocou uma caixa de texto. Para fazer isso, nós vamos usar o sistema de grid também. Então vou voltar aqui no arquivo HTML. Agora dentro do field set, logo abaixo da legenda, eu vou adicionar mais uma div. E essa div vai ter a class row, que vai representar a nossa linha. E dentro dela eu vou adicionar mais uma div. Essa primeira vai ter a classe col-4. Porque se eu tenho 12 colunas no total e eu quero dividir em 3 partes, então cada uma vai ter 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E aqui dentro dessa primeira div, a gente vai colocar a nossa primeira caixa de texto. Como você pode ver aqui no exemplo, antes da caixa de texto, a gente tem uma label, que é como se fosse um rótulo, que vai indicar qual valor deve ser colocado dentro da caixa de texto. Para colocar aquele rótulo, a gente usa o componente label. E um atributo muito importante da label é o atributo for. Aqui a gente pode indicar a qual elemento essa label pertence, ou seja, a qual caixa de texto ela vai estar ligada. E aqui dentro do elemento label eu vou colocar a palavra nome, 2 pontos. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que já apareceu então a label. Agora sim eu vou adicionar a caixa de texto. A caixa de texto é o elemento input. Um atributo muito importante desse elemento é o atributo type, que indica qual é o tipo de dados que esse campo vai receber. O tipo de dados pode ser um texto, que é como vem por padrão, text, pode ser um e-mail, aí a gente colocaria mail, pode ser um telefone, aí a gente colocaria tel, pode ser uma data, aí a gente coloca date, pode ser uma hora, a gente colocaria time, pode ser números, aí a gente pode colocar o type igual a number. Então tem vários tipos e a gente tem que configurar o nosso input de acordo com o que ele vai receber. Nesse caso, o nome é um texto, então eu vou colocar o type text. Eu também vou inserir um ID para esse campo. O ID dele vai ser txt nome. E é o ID do componente que a gente coloca aqui na propriedade for da label. Agora o navegador vai saber que essa label pertence a essa caixa de texto aqui. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba então que agora tem a label. Quando eu clico na label, o foco já vai direto para minha caixa de texto, porque o navegador já sabe que essa label pertence a essa caixa de texto aqui. O componente input, ele tem vários outros atributos. Então nós já vimos o atributo ID, que é onde nós colocamos um identificador para cada input. Ele também tem o atributo name, que é onde a gente define um nome para cada input. A diferença do ID para o name é que o ID é mais utilizado, por exemplo, no CSS, quando a gente quer identificar um input e estilizar aquele input específico. No JavaScript também, quando a gente quer pegar um input e fazer alguma alteração nele. Também é utilizado ali na propriedade for da label. Então o ID é mais utilizado nessa parte assim de configurações. Já o name está mais relacionado com o valor que está dentro daquele input. Por exemplo, quando a gente submeter o relatório e os dados desse relatório forem enviados para um servidor, o valor que está escrito dentro desse input vai chegar lá no servidor dentro de uma variável com o nome que a gente especificou no atributo name. Então lá no servidor a gente usaria o name para pegar o valor desse input. A gente também tem a propriedade placeholder. Essa propriedade é usada para a gente inserir um texto no fundo do input, colocando ali algumas instruções de qual valor deve ser inserido naquele input também. A gente tem a propriedade maxlen, que é onde a gente informa a quantidade máxima de caracteres que aquele input pode receber. A gente também tem a propriedade minlen, que é onde a gente informa a quantidade mínima de caracteres que deve ter naquele input. A gente tem a propriedade required, que é para informar que o preenchimento daquele input é obrigatório, ou seja, o formulário não pode ser enviado para o servidor sem aquele input estar preenchido. A propriedade read-only, que é para especificar que aquele input é para somente leitura, ou seja, o usuário não vai poder digitar dentro daquele input. A propriedade disable, que também vai desabilitar o input, o usuário não vai poder digitar nada dentro dele. A diferença do read-only para o disable é que o disable inutiliza o input, e quando a gente submeter esse formulário enviando ele para o servidor, todos os inputs que estão com a propriedade disable não vão ser enviados, ou seja, eles não serão usados no envio do formulário. Nós temos também o atributo value, que é onde fica o valor digitado no input, e o atributo autofocus. Colocando esse atributo no input, assim que a página é carregada, o foco vai direto naquele input. É como se a gente tivesse já clicado dentro dele.
Então esses aqui são alguns dos atributos que a gente pode usar nos nossos inputs. E na próxima aula a gente vai ver mais alguns atributos. Agora aqui no nosso input eu vou adicionar aqui o atributo name, ele vai receber o valor nome. Também vou utilizar o atributo placeholder e ele vai receber o seguinte texto: informe seu nome. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que no fundo do input apareceu escrito informe seu nome. Aqui também eu vou utilizar o atributo maxlen, que é para a gente informar a quantidade máxima de caracteres. Eu quero que tenha no máximo 50 caracteres nesse input. Eu quero que ele seja obrigatório, então eu coloco aqui o atributo required. E também quero que ele seja autofocus, ou seja, quando eu carregar a página, é nesse input que vai ficar o foco. Agora que nós já temos a nossa caixa de texto no HTML, eu vou vir aqui no arquivo CSS e vou começar a estilização dos nossos componentes. Aqui eu vou começar estilizando o componente field set. Então eu vou colocar field set. Eu vou alterar um pouco a borda dele. Perceba que a borda desse daqui é um pouquinho mais clara e ela tem um certo arredondamento aqui nos cantos. Para isso eu vou alterar a propriedade border. Ela vai ter 1 pixel de espessura. Vai ser uma borda sólida, que é uma linha. E a cor dela vai ser o seguinte código: cerquilha D1, 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 que é um cinza bem claro. A cor de fundo, background color, eu vou especificar que vai ser branco. Então é cerquilha FFF. Border radius, que vai dar aquele arredondamento nos cantos, eu vou deixar 3 pixels. E o tamanho da fonte, font size, vai ser de 14 pixels. Voltando aqui atualizando, então perceba que ele já mudou um pouco as bordas aqui do field set, já ficou mais parecido com esse daqui. Agora eu vou configurar o título desse field set, para deixar igual esse aqui do exemplo. Relembrando que o título está dentro do elemento legend, então é esse elemento que a gente vai estilizar agora. Primeiro eu vou aplicar um padding nele, porque aqui a gente percebe que ele está bem grudado aqui na borda, já que ele tem uma certa distância. Então para isso a gente vai usar o padding com 5 pixels. Eu também quero deixar ele em negrito, então eu uso a propriedade font weight, deixando bold. E vou alterar a cor do texto usando a propriedade color. O código é cerquilha 525252. Se eu voltar aqui e atualizar, então perceba que já ficou bem parecido com esse nosso exemplo aqui. Agora eu vou estilizar a label dessa nossa caixa de texto. Só que para isso eu não vou colocar direto o nome do elemento aqui. Eu vou criar uma classe chamada rótulo. Então eu coloco ponto rótulo, que vai ser o nome da classe, e aqui dentro as configurações de CSS. Eu vou deixar a cor do texto igual essa cor que a gente aplicou na legenda. O tamanho da fonte eu vou deixar 14 também, igual a gente colocou aqui no field set. Vou alterar a propriedade display dela, deixando o block. Por padrão ela vem inline. O problema de ser inline é que a gente não pode especificar margem nem altura e largura, por isso eu deixei block para poder aplicar uma margem na parte de baixo dela, utilizando a propriedade margin bottom. Eu vou deixar 4 pixels de margem. Se a gente não aplicar margem, a label vai ficar bem colada na caixa de texto e eu quero deixar esse pequeno espaço aqui. Se eu voltar e atualizar, ainda não fez nada, porque a gente precisa pegar essa classe rótulo e aplicar na nossa label. Então aqui na label eu vou usar a propriedade class, colocando a classe rótulo. Agora já veio aqui para cima e já deixou uma margem para não ficar colada na caixa de texto. Aqui eu já vou aproveitar e colocar uma classe no nosso input. Então eu utilizo a propriedade class. A classe vai ser caixa tracinho texto. Agora eu vou pegar essa classe aqui e configurar ela no CSS. E aqui eu vou alterar a cor do texto, deixando a mesma cor da label. O tamanho da fonte, deixando 14 também. Aqui no exemplo a gente percebe que a caixa de texto tem os cantos arredondados também. Então eu vou utilizar a propriedade border radius novamente, passando 3 pixels. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já fez algumas alterações. Para deixar a caixa de texto um pouco maior, a gente vai utilizar o padding. Então eu vou voltar aqui, aplicar um padding. Para a parte superior e inferior vai ser 6 pixels de padding. Para a parte direita e esquerda vai ser 9 pixels. Então a gente coloca dessa forma aqui. Voltando aqui e atualizando, perceba que ela ficou maior. E agora eu preciso configurar as bordas dela. Então eu vou utilizar aqui a propriedade border. Vai ser uma borda de 1 pixel. Vai ser sólida. E a cor vai ser cerquilha D1, D1, D1. Também vou configurar a cor de fundo dessa caixa de texto com a propriedade background color.
A cor vai ser cerquilha, FA, FA, FA. Também quero configurar a família da fonte, então uso a propriedade Font Family, que vai ser a Arial. Se ele não encontrar Arial, ele aplica essa daqui, se não, qualquer fonte da família sem serifa. Voltando aqui, atualizando, então perceba que já ficou mais parecido com o nosso objetivo. Para finalizar a caixa de texto, eu vou especificar que a largura dela vai ser de 100% da div onde ela está. Agora voltando aqui, atualizando, então ela já passou a ocupar 100% dessa div onde a gente colocou ela. Ela já ficou bem parecida com o nosso exemplo, mas aqui quando passa o mouse por cima, ele deixa a borda azul. É isso que a gente vai fazer agora. Então vou pegar aqui o elemento que tem a classe caixa de texto, quando o mouse passar por cima. Então eu coloco 2 pontos, o evento hover, e aqui eu especifico o que vai acontecer. Eu vou alterar a borda, então eu utilizo a propriedade border, ainda vai ser um pixel, vai ser solid, eu só vou alterar a cor dela, que vai ser o código cerquilha 00 AEEF. Voltando aqui, atualizando, agora quando o mouse passa por cima, perceba que a borda é alterada. E no nosso exemplo, quando eu clico nela, a borda também fica um pouco mais destacada, e aqui ainda não acontece isso. Quando eu clico nela, não muda nada. Esse evento é quando a caixa de texto recebe o foco, então é ponto, caixa texto, 2 pontos, focos. Então quando ela receber o foco, eu vou alterar a borda, vai ser também um pixel, vai ser sólida, e a cor vai ser a mesma de quando o mouse passa por cima. Então é esse código de cor aqui. Só que além disso, eu vou aplicar como se fosse uma sombra por trás dela com a cor azul. Para aplicar uma sombra, a gente usa a propriedade box, tracinho, shadow. Para essa propriedade a gente passa alguns valores. O primeiro valor é referente à posição da sombra na horizontal. Como eu quero que ela fique bem atrás, então na horizontal vai ser 0. O segundo valor é referente à posição da sombra na vertical. Como eu quero que ela fique atrás nem para cima nem para baixo, eu também vou colocar 0. O terceiro valor é referente ao tanto que essa sombra vai ficar espalhada. Como eu quero que ela apareça, mesmo estando atrás do elemento, eu vou colocar aqui 4 pixels, para ela ficar um pouco espalhada atrás dele. E agora a gente passa a cor. Eu vou utilizar o padrão RGB, só que eu quero aplicar uma certa transparência na cor, então eu vou usar o RGBA. Aqui entre parênteses, o primeiro valor é a quantidade de vermelho, nesse caso é 11. O segundo valor é referente à quantidade de verde, eu vou colocar 195. O terceiro valor é a quantidade de azul, eu vou colocar 241. Perceba que ele já mostrou aqui uma cor. E agora eu coloco o último valor, que vai ser a quantidade de transparência, eu vou colocar 0.7. Agora se eu voltar aqui e atualizar, perceba então que quando ele recebe o foco, ele já deixa então a borda azul e uma certa sombra no fundo, também com um tom de azul. E essa nossa primeira caixa de texto já está pronta. É assim que a gente vai deixar as nossas caixas de texto. Agora eu vou adicionar a caixa de texto para o e-mail. Então aqui no arquivo HTML, abaixo dessa div, eu vou adicionar mais uma div. Ela também vai ter uma classe indicando que vai ocupar 4 colunas, qual tracinho 4. Vai ter uma label. Eu vou chamar essa caixa de texto do e-mail de txt e-mail. Então aqui no atributo for eu já vou colocar o ID que ela vai ter. Aqui também eu já vou especificar a classe, que vai ter a classe rótulo. E aqui o texto que vai ser exibido, vai ser e-mail, 2 pontos. Agora aqui embaixo eu vou adicionar então o input. Como é um e-mail, o type dele vai ser mail. O ID, como a gente já especificou aqui no atributo for, vai ter que ser txt e-mail. Assim essa label vai ficar ligada a esse input. Vou colocar um name para ela também. O name vai ser e-mail. Também vou colocar um placeholder. Aqui no placeholder eu vou colocar informe seu e-mail. Também vai ter um maxlen. Eu vou permitir 100 caracteres nessa caixa de texto. Também vai ser obrigatório, required. Não vai ter o autofocus, porque o autofocus já está no campo de nome. E também vai ter a classe, que é a classe caixa, tracinho texto. Voltando aqui, atualizando, então perceba que ele já inseriu aqui a nossa caixa de texto com um e-mail também. Para concluir, eu vou inserir aqui mais uma div com a classe qual, tracinho 4, vai ter uma label. Dentro dessa label vai ter o texto celular, 2 pontos. Essa label vai ter a class rótulo, que a gente já configurou, e ela vai estar ligada a um input com o ID
txt celular. Agora aqui embaixo da label eu vou adicionar então um input. O tipo dele vai ser tel, que é de telefone. O ID dele vai ter que ser esse daqui, txt celular, que a gente já especificou na label. Vai ter um name também, que vai ser celular. Vai ter um placeholder também, informe seu número. Vai ter uma configuração máxima de caracteres, que vai ser 15. Vai ser obrigatório também. E a classe tem que ser a classe caixa tracinho texto, que a gente já configurou. Voltando aqui atualizando, então a gente já tem os 3 inputs configurados corretamente. Agora aqui no input e-mail, eu vou adicionar aquela propriedade read only para você ver a diferença. Então ele vai ser read only, atualizando, eu vou digitar aqui meu nome, e aqui na caixa de texto do e-mail, perceba que ele não deixa digitar. Eu posso clicar aqui e tentar digitar, mas ele não permite. Agora aqui na caixa de texto do celular, eu vou usar aquela propriedade chamada disable. Adicionei ela aqui, vou voltar aqui e atualizar. Então eu posso digitar meu nome, o e-mail como está read only ele não deixa, e na caixa de texto do celular, ele não deixa nem receber o foco. Perceba que ela ficou totalmente desabilitada. E você que ficou até o final da aula, vai saber que eu esqueci de um pequeno detalhe. Aqui na caixa de texto, perceba que quando eu clico na tecla Tab, ele pula para a próxima caixa. No entanto, ele deixa como se fosse um contorno aqui na caixa de texto. Agora, se eu clico nessa novamente, perceba que ele aplicou um contorno. E isso aqui é um erro que eu esqueci aqui no CSS. Para corrigir, aqui na classe caixa de texto, eu vou utilizar mais uma propriedade chamada outline. Ela vai receber o valor none. Essa propriedade vai tirar aquele contorno. Agora, se eu voltar aqui e atualizar, quando eu dou um tab e ele vai para a próxima caixa de texto, agora ele não aplica aquele contorno. Deixa as caixas de texto sempre configuradas da forma que a gente queria. E assim a gente conclui então o exemplo da aula de hoje. Na próxima aula nós vamos continuar estudando componentes de formulário. A gente vai estudar os text area e as caixas de texto usadas para senha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!